Boa noite, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Essa é uma proposta de leitura e reflexão nas Escrituras Sagradas. Nesse mês nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Nós, no último encontro, demos início ao capítulo 6, onde nós falamos sobre a questão do sábado. No último encontro nós lemos a passagem no capítulo 6 que vai do verso 1 até o verso 11. Hoje nós vamos dar continuidade e a minha leitura com vocês hoje é no mesmo capítulo 6. Então você que tiver à mão uma Bíblia, que disponibilizar o texto sagrado, ou pelo smartphone, ou por tablet, ou até mesmo por livro, pela Bíblia física, abra comigo em Lucas, capítulo 6, nós vamos ler do verso 12 até o verso 16. Hoje vai ser um trecho bem curtinho na nossa leitura. Diz assim o texto: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Essa passagem aqui, que nós acabamos de ler, não tem no Evangelho de Mateus, só tem no Evangelho de Marcos. Então, a citação como ela está aqui, nós vamos encontrar apenas no Evangelho de Lucas e em Marcos, no capítulo 3, do verso 13 ao 19, ok? O que vai me chamar a atenção, que diferente do texto de Mateus, o texto de Lucas, ele diz que Jesus saiu para o monte, assim como o de Marcos, Marcos diz que Jesus subiu um monte e chamou aqueles que ele quis, que ele escolheu, para ser os seus discípulos, para serem os seus apóstolos. E quando você lê o texto de Marcos, diz que ele designou eles como apóstolos para que fossem enviados a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. E logo em seguida vem o nome deles. Então a ênfase de Marcos é mostrar que a escolha dos 12 era para realizar um ministério semelhante ao de Jesus, para anunciar o evangelho, para pregar o reino de Deus, pregar que era chegado um novo tempo, que era chegado uma nova era, que é o reino de Deus, que se inaugurava na pessoa de Jesus. E a ênfase de Marcos também é na autoridade, para que aqueles homens pudessem expulsar demônios, E a ideia é curar enfermos, expulsar demônios, A ideia aqui de autoridade para expulsar demônios, o verbo usado para expulsar no grego, também pode ser usado aqui como para curar, Então, para libertar e curar. Então, a ênfase de Marcos nessa passagem é exatamente a pregação, que Jesus escolhe os 12 para que eles exerçam uma missão. A missão de pregar, a missão de curar e a missão de libertar. No texto de Lucas, a ideia é mostrar, primeiramente, que Jesus ele estava orando. Lucas ele diferente de Marcos, que fala que Jesus subiu no monte e fez a escolha dos 12, com o objetivo de realizar a missão. O texto de Lucas coloca uma ênfase que Jesus, antes de fazer essa escolha, ele buscou a orientação divina. Ele buscou tomar essa decisão de acordo com a vontade do Pai.
Olha para o verso 12, diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. A ênfase aqui está exatamente no ato da oração. E aí o texto diz: e passou a noite orando a Deus. Ou seja, Lucas, ele, tanto no seu evangelho como no livro de Atos, ele coloca uma ênfase muito grande na oração. Ele coloca uma ênfase muito grande sobre o ministério de oração de Jesus, querendo, pelo menos a partir do evangelho, quando nós olhamos para a vida de oração de Jesus, que é uma ênfase muito grande no texto de Lucas, no texto do evangelho, nos leva a exatamente a construir essa vida de oração. Lembre-se que Jesus em Lucas, ele é um modelo do ser humano ideal. O Jesus que Lucas apresenta é o Jesus que precisa e deve ser imitado. O Jesus que Lucas apresenta é o Jesus que Paulo anuncia dizendo ser imitador dele, ser imitador de Cristo, ser imitador de Jesus. Então Lucas, ao escrever o Evangelho de Jesus, a fazer sua apresentação do Evangelho, ele coloca uma ênfase muito especial nos movimentos, nos atos de Jesus, no sentido de nós olharmos para Jesus como uma referência, como uma perfeita referência de ser humano e como a referência de ser humano a qual nós devemos imitar. Lucas, ele era grego, escritor do terceiro evangelho do Novo Testamento, ele não era judeu. E as escolas gregas, os mestres gregos tinham muito apresentavam muito esse aspecto para os seus alunos, de que um aluno de um filósofo, um aluno de um mestre grego, ele deveria se espelhar no seu mestre a ponto de imitá-lo. Foi assim que foi surgindo as escolas filosóficas. As escolas filosóficas surgiram exatamente com base em alunos que procuravam imitar os seus mestres, que procuravam imitar os seus mentores. Então, existe essa sacada dentro desse evangelho aqui, como que se Lucas ele estivesse mostrando que Jesus é a maquete ideal, o modelo ideal, o paradigma ideal de ser humano. Então, nós precisamos imitá-lo. E aí, quando você chega no livro de Atos, você vê que a igreja faz esse papel. Que a igreja, que a comunidade dos discípulos, ela dá continuidade ao caminho de Jesus, exatamente imitando os seus passos, realizando as suas obras, proclamando o evangelho, ensinando, amando, curando, se solidarizando, sentindo a dor do outro. Então, o que você percebe com isso? Exatamente que, tanto no texto de Lucas como no texto de Atos, a ideia aqui é exatamente nos levar a olhar para Jesus buscando imitá-lo. Então, quando você chega no capítulo 6, verso 12, que antes de mostrar que Jesus ele toma uma decisão de fazer uma escolha sobre aqueles que seriam seus discípulos, sobre aqueles que seriam seus seguidores, sobre aqueles que seriam aqueles que dariam continuidade ao seu ministério, Jesus ele tira um tempo de oração. E é muito interessante mostrar que esse tempo de oração é um tempo longo. Ele diz, olha, naqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar. E aí passou a noite orando a Deus. Isso nos leva a entender que na nossa caminhada, na nossa trilha, na nossa jornada, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas precisam ser baseadas em oração, elas precisam estar fundamentadas em oração. Que nós precisamos tomar decisões e fazer escolhas na vida
não mais por conta das nossas diretrizes, não mais por conta das nossas conveniências, não mais por conta daquilo que nós achamos, porque a maior parte das nossas decisões elas são tomadas no ímpeto. Muitas vezes nós reagimos. Pode parar para perceber que às vezes as nossas respostas a algumas coisas, elas são respostas reativas. Elas não são frutos de uma escolha amadurecida, uma escolha ponderada, uma escolha onde a gente pesou os prós e os contras, uma escolha onde nós nos submetemos a alguém que já consegue ver o final de tudo aquilo. Não, nossas escolhas, tomadas de decisões, elas são muitas vezes impulsivas até mesmo. E isso é um perigo. Isso é o que faz com que muitas vezes venhamos a passar por aflições, sofrer em detrimento dessas coisas. E quando nós podemos construir a nossa vida dentro de um relacionamento íntimo com Deus, dentro de um relacionamento de proximidade com Deus, e dois caminhos são necessários, eu acredito assim, para que nós possamos começar uma trilha, uma jornada, uma peregrinação espiritual, aonde nós possamos conhecer um pouco mais acerca de Deus, porque conhecido de Deus nós já somos. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos podemos nos conhecer. Mas Deus ele fez uma revelação dele. Ele se revelou a esse mundo, ele se revelou a nós, ele se revelou a nós de uma forma especial e se tornou conhecido a nós no seu Filho, mas nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Deus conhecendo o Filho. E uma via, uma estrada pela qual nós vamos conhecer a Deus é trilharmos um caminho de aproximação. E para isso, dois elementos se tornam necessários: as Escrituras e a oração. Esses dois elementos, eles vão ser para nós, a oração e as Escrituras, vão ser como os grampos de um alpinista. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um alpinista escalando uma montanha, mas para que ele possa escalar a montanha, ele precisa dos grampos. Os grampos vão fixar ele na parede. Tudo bem que ele está seguro por uma corda, ele está preso a uma corda. A corda é o grande fundamento, é a grande base ali que sustenta ele. Mas se ele não tiver os grampos, ele não consegue escalar. Ele não consegue escalar de uma maneira prática. Ele terá uma escalada que talvez ele não consiga chegar no seu objetivo e que muito provavelmente ele vá desistir ou vá se machucar. Então, a oração e as escrituras, que são disciplinas na nossa jornada, na nossa trilha, se tornam para nós uma espécie de grampos que vão nos fixar. E muitas vezes, quando um alpinista ele vai descansar, o que ele faz? Ele fica preso nos grampos, ou seja, os grampos sustentam ele no momento do seu cansaço. Os grampos ali sustentam ele no momento da sua fadiga. No momento em que talvez ele esteja passando mal, talvez ele esteja precisando descansar. Ou seja, ele não perde a caminhada porque ele está fixado. Ele não perde a sua jornada, ele continua no lugar específico porque ele está sustentado. Então, na nossa caminhada com Deus, na nossa jornada, na nossa espiritualidade, na construção da nossa espiritualidade,
o estudo, conhecer as Escrituras e construir uma vida de oração se tornam de suma importância para nos fixar, para que nos momentos adversos a gente consiga descansar sem desistir, a gente consiga pisar no freio, puxar o freio de mão, desacelerar, mas não parar de vez. Então eles se tornam o quê? Se tornam parte do nosso equipamento de segurança na nossa jornada, na nossa trilha. E Jesus ele tinha uma decisão muito importante a tomar. Ele iria escolher aqueles que iriam dar continuidade ao seu legado. Ele iria escolher aqueles que seriam seus discípulos, que dariam continuidade ao seu exemplo, à maneira que ele viveu e a forma como ele serviu ao Pai. Ele iria escolher aqueles que iriam passar, sofrer as mesmas coisas que ele, que iriam, por causa da missão que lhes estaria confiada, eles iriam pagar com a sua própria vida. Então teriam que ser homens que fossem capazes de arcar com todas essas demandas, fossem pessoas capazes de arcar com tudo isso que lhes seria colocado sobre suas costas. Então o que Jesus faz? Jesus ora. Jesus atravessa uma noite orando, buscando, procurando alinhar a sua mente, o seu coração com a mente e o coração divino. Ou seja, isso foi possível a Jesus na sua tomada de decisão e ele tomou a decisão mais assertiva possível. Isso é um indicativo que podemos tomar decisões assertivas na vida se conseguirmos alinhar o nosso coração e a nossa mente, a mente e o coração divino. E para isso há a necessidade de procurar discernir a vontade de Deus, procurar conhecer, compreender mais a fundo isso. E somente quando nos envolvemos com Deus no processo de oração, no processo de apresentar as nossas necessidades, no processo de falar com Ele, de expor, de colocar tudo diante dele, porque oração não é monólogo, oração é diálogo. Eu percebo muitas vezes, na prática de oração de muitas pessoas, que elas dobram seus joelhos ou sentam, independente de como seja, elas vão orar, elas oram, falam, apresentam, intercedem, colocam as situações diante de Deus, e aí elas terminam a oração e vão embora. Elas vão para os seus afazeres. O que houve aí? Não houve um diálogo, não houve uma conversa. Houve um monólogo. Houve alguém que falou, e depois de falar tudo o que queria, tudo o que necessitava, levantou e foi embora. E nós geramos esse hábito na vida de oração. E esse hábito ele tem ficado muito entranhado na vida das pessoas. Se oração é diálogo, então existe a parte que eu falo, existe a parte que Deus fala. Enquanto eu estou falando, enquanto eu estou orando, enquanto eu estou falando com Deus, Ele está me ouvindo. Mas o que acontece com a maior parte das pessoas? Na hora de Deus falar, não dá tempo. A pessoa já levantou e já foi embora. E por isso muitas vezes as pessoas elas têm elas acabam até com com um certo complexo, entendeu? Um certo complexo de acharem que não conseguem ouvir a voz de Deus. Não é que não consegue ouvir, começa pelo fato de que nem parou para ouvir, Nem parou para ouvir. Então, se você nem para ouvir alguém, com certeza você não vai conseguir ouvir de forma alguma mesmo, entendeu? Então, um fato importante é entender que eu oro, eu apresento, eu coloco as minhas necessidades
E na dinâmica da oração existe um momento em que eu preciso estar receptivo. Receptivo seja para ouvir a voz de Deus, receptivo seja para receber um insight, uma direção. Algumas vezes você vai poder ouvir a voz de Deus na sua consciência como uma fala interna, como uma fala dentro de você. Mas outras vezes você vai você vai receber uma comunicação divina como um insight. O que é um insight? Um insight é uma luz, é uma direção, é uma inspiração. De repente eu estou diante de um problema. Vou pegar o exemplo aqui, que a gente já até leu essa passagem aqui em Lucas, né, alguns encontros atrás, dos 4 que estavam ali para trazer o paralítico diante de Jesus, né, um amigo paralítico, e quando chegam, não conseguem nem se aproximar da casa, porque está super lotada. Eles estão ali, as pessoas estão se amassando, se abarrotando umas nas outras, se apertando, se comprimindo, para poder estar ali. Os de dentro já estão todos apertados, os de fora estão ali brigando, e eles estão com uma necessidade para levar até Jesus, mas não sabem como aproximar aquele homem de Jesus. E de repente, você vê que o texto, nos sinóticos, tanto Mateus, Marcos, Lucas, vê que um deles encontra uma abertura no telhado. E o que foi isso? Exatamente um insight. Então vamos dizer que ali houve uma comunicação divina, houve uma manifestação da voz de Deus, houve uma comunicação de Deus em resposta à necessidade que estava sendo apresentada ali, que era o clamor daqueles homens pela vida do seu amigo. Mas eles estavam diante de quê? De um obstáculo. Eles estavam diante de quê? De um empecilho. Então o que aconteceu? Eles tiveram um insight, eles tiveram uma direção, eles encontraram o quê? Uma solução para o problema. Muitas vezes você vai apresentar os seus problemas diante de Deus, e como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, 6 e 7, a paz de Deus vai tomar conta do seu coração, vai invadir o seu coração, e essa paz, essa tranquilidade é a resposta. E que resposta é essa? É a resposta de Deus dizendo para você que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é Senhor de todas as coisas, que você colocou essa situação nas mãos dEle, que você colocou isso diante dEle e que Ele vai cuidar disso. Então a paz de Deus, né, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 6 e 7, há de guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então essa paz, ela já é uma resposta, é uma comunicação divina. Então assim, Deus ele pode se comunicar de inúmeras formas, mas quando você está orando, você precisa ter aquele momento de somente estar na presença de Deus. Você pode falar o quanto você quiser, você pode rasgar e deve rasgar o seu coração na presença de Deus, falar tudo, não esconder nada, sabe? Nem aquilo que você fala pro seu psicanalista, pro seu analista, pro seu psicólogo, aquilo que você não fala nem no seu travesseiro, às vezes que você tenta nem pensar mais, tenta esconder no baú das memórias, você pode rasgar diante de Deus. Mas ouçam, esteja atento a Ele. Com certeza, Jesus ele tinha inúmeras opções. Nesse momento do ministério dele, uma multidão seguia ele. Ele tinha muitas pessoas seguindo ele. Ele tinha muitos homens, talvez pessoas do ponto de vista humano, do ponto de vista exterior, do ponto de vista de qualificações, talvez éticas, morais, padrões. Se Jesus fosse fazer uma leitura como a dos fariseus, da instituição do judaísmo, da instituição religiosa dos seus dias, talvez ele tivesse homens aos olhos humanos com muito maior potencial, com muito mais gabarito, com melhores qualificações. Você tinha um homem no Evangelho de João,
você vê que um homem, ele adere às ideias de Jesus, ele reconhece em Jesus um mestre, que é o Nicodemos. Nicodemos, ele é um dos príncipes da sinagoga, um dos príncipes do Sinédrio, ou seja, ele tinha uma cadeira como um dos principais do Sinédrio, ou seja, um homem de uma importância, de uma influência no meio do judaísmo dos seus dias muito grande, que ele adere às ideias de Jesus, que ele se aproxima de Jesus, que ele reconhece em Jesus um mestre. Então você tem um cara que tem muito mais qualidade, que era um homem versado nas escrituras, que era um teólogo do judaísmo, tanto que Jesus, na conversa do Evangelho de João, no capítulo 3, ele fala: tu és mestre em Israel e não sabe disso. Ou seja, Jesus reconhece nele um mestre. É Jesus que está falando isso para ele, que ele é um mestre. Então, Jesus poderia ter escolhido Nicodemos para ser um dos seus discípulos, para ser um dos seus apóstolos, alguém que já tinha aderido, que cria que tinha em Jesus um mestre sobre os outros mestres. Agora, por que ele não escolheu ele? Por que escolheu pescadores simples, homens do povo, homens que muitas vezes não conseguiam nem cumprir com os preceitos da lei por causa da demanda do seu trabalho, pelo modo como eles tinham que trabalhar e viver? Quem vive da pesca, quem pesca para vender e pesca para se alimentar, no Shabat, né, no sábado, ele está lá pescando, ele está lá trazendo o pão para dentro de casa. Ou seja, ele quebra um dos preceitos ritualísticos da religião dele. Então, assim, eram pessoas que, se fosse olhar pela ótica da religião, não caberia. Se fosse olhar por uma ética moral, talvez não caberia. Mas por que Jesus escolhe esses e não outros? Porque Jesus, ele está buscando tomar uma decisão de acordo com a vontade do Pai. Jesus, ele quer escolher pessoas que o Pai escolheu. O Filho, como está no Evangelho de João, Jesus fala isso inúmeras vezes no Evangelho de João, que ele veio exercer um ministério, um serviço que glorificasse ao Pai. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Ele veio fazer com que a sua vida se tornasse em louvor e glória ao Pai. Ele veio cumprir a missão do Pai. Então, a decisão que ele toma é uma decisão no Pai. A escolha que ele faz não é uma escolha de si próprio, mas é uma escolha direcionada pelo Pai. A oração, ela produz isso. A oração, ela produz essa consciência. A oração produz esse alinhamento de colocar a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus. E uma vez que nós alinhamos uma vontade com a outra, as nossas escolhas, elas serão assertivas. Todas as vezes que você procurar tomar uma direção, fazer uma escolha, fazer algum empreendimento, começar algo, qualquer coisa que seja na sua vida, e você construir isso em oração, buscando a direção divina, buscando a orientação divina, buscando fazer a vontade de Deus, buscando fazer com que aquilo que você escolheu fazer de alguma forma manifeste o reino de Deus na vida das outras pessoas, buscar que aquilo que você escolheu para fazer de alguma forma possa fazer com que aquilo glorifique a Deus e manifeste o seu reino, Deus irá te dar a direção correta para que você tome a decisão mais assertiva. Vale lembrar que tomar uma decisão orientado por Deus, tomar uma decisão ou fazer uma escolha na vontade de Deus, mesmo estando alinhado com a vontade de Deus, não significa que nós não passaremos por tribulações ou por sofrimentos. Olha o que eu disse, Jesus está escolhendo aqueles que vão ser os seus substitutos, que serão os seus discípulos, que serão enviados por ele, que terão a mesma autoridade que ele, uma autoridade representativa, mas que sofrerão as mesmas perseguições que ele, e alguns morreram martirizados. Se não morreram martirizados, passaram por grandes sofrimentos, açoites, aflições, prisão, surras, ou seja, que trilharam um caminho de dor.
Então, estar na vontade de Deus não significa que você não vai sofrer. Estar alinhado com a vontade de Deus não significa que você não vai passar por problemas, até porque é impossível não passar por problemas, é impossível não sofrer. Na verdade, o sofrimento ele existe na existência humana até como uma espécie de ponto de equilíbrio. Deus usa o sofrimento, ou permite o sofrimento, né? Como um ponto de equilíbrio, para que de alguma forma possa haver quebrantamento, para que de alguma forma possa haver correção, para que de alguma forma possa haver tratamento. Muitas vezes até mesmo o sofrimento vem como uma ação punitiva contra a maldade. Então, o sofrimento tem o seu lugar na existência humana, a dor tem o seu lugar na existência humana. Pode ter certeza disso. Nada está acontecendo por acaso. Não existe acasos. Existe uma realidade construída por Deus, que ela está sendo o quê? Trabalhada por Deus para que todas as coisas cheguem a um nível que Deus possa manifestar o seu reino, possa chegar no nível onde as consciências possam ser transformadas. Então, tudo isso, talvez a melhor metáfora para isso é ainda aquela metáfora do vaso nas mãos do oleiro, de que o oleiro está trabalhando, moldando a sua obra, trabalhando ali na sua obra, e ele vai dar a forma final. Enquanto ainda está disforme, enquanto não chegou à forma final, enquanto não é um produto acabado, estamos ainda sendo trabalhados. Como pessoas, como indivíduos, nós estamos sendo trabalhados por Deus. Na nossa individualidade, todos os dias da nossa vida, nós estamos sendo feitos e refeitos, construídos, desconstruídos, construídos, desconstruídos, construídos por Deus. Até chegar um momento em que essa obra final se evidencie na nossa vida, seja na era escatológica, seja no momento final, né? Na era escatológica nós já estamos desde o evento de Cristo, né? Ele que inaugura o escatom, ele que inaugura o fim, mas assim, até a nossa humanidade perfeita, como Paulo diz em Filipenses capítulo 1:6, que aquele que começou a boa obra em nossa vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus, ele estava dizendo, até o dia da sua vinda, até o dia da manifestação do seu reino. Quando chegar aquele momento, nós nos apresentaremos diante de Jesus plenos e perfeitos. Mas até lá, todos os dias estamos sendo trabalhados. Então estamos sendo trabalhados e moldados na nossa individualidade, e o mundo está sendo também trabalhado e moldado de uma forma coletiva, ok? Então o sofrimento tem sim o seu lugar, mas precisamos entender que as nossas escolhas, as nossas decisões, elas serão decisões assertivas quando as nossas decisões foram decisões que nós tomamos orientados pela vontade divina. E aí, Lucas, ele nos coloca esse texto, embora ele pareça muito simples, seja uma escrita muito simples, né? Uma narrativa que parece ser muito casual, mas ela carrega um profundo significado. Você pensar que em Marcos diz que Jesus subiu ao monte e escolheu os 12 e os enviou para que eles cumprissem a missão. E você olha para o texto de Lucas, que faz o contraste, que diz que Jesus subiu para o monte, mas primeiramente ele orou, ele buscou a direção divina. E somente ao amanhecer ele chamou seus discípulos, ou seja, haviam muitos discípulos ali. E dentre os seus discípulos, escolheu 12. Talvez aqui esteja falando dos discípulos do grupo de 70, aquele grupo maior, ou mais pessoas, não sei, o texto não é específico, mas diz que do meio dos discípulos, ele escolhe 12, a quem também designou como apóstolos. O texto de Marcos, ele se foca muito mais na missão dos 12, que é pregar, curar e libertar. O texto de Lucas, ele dá essa ênfase à oração de Jesus, a Jesus estar orando, a Jesus estar buscando orientação divina, mas depois, o segundo ponto de importância está aqui, que Jesus escolhe 12
E aí talvez surja a pergunta, por que 12? Né? Algumas pessoas fazem o paralelo com as 12 tribos de Israel, né? com as 12 tribos. Não que esses homens fossem representantes das 12 tribos, porque nos dias de Jesus só existiam duas tribos, né? Duas tribos, na verdade, três tribos estavam preservadas. Era a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi. Eram as únicas três tribos que estavam preservadas, porque as outras sofreram um outro tipo de cativeiro, né? Essas três tribos estavam no sul, e as tribos do sul, né? Judá, Benjamim e a tribo de Levi, foram escravas da Babilônia, que os levaram cativos para lá, levaram como escravos, né? As outras tribos que pertenciam ao Reino do Norte foram basicamente dizimadas, as suas identidades foram perdidas, né? As suas identidades naturais, porque houve muitos casamentos mistos. Então, basicamente, o que foi preservado foi essas três tribos. E então você percebe que pode ser a escolha dos 12 por ter essa representação com as 12 tribos de Israel, que elas representavam o povo de Deus, mas pode ser também porque era muito comum para se formar uma sinagoga, você só poderia juntar pessoas, né? Você só poderia, nos dias de Jesus, era tido como um ajuntamento comunitário, como uma sinagoga, 10 homens, onde tivessem 10 homens reunidos, judeus, poderia se começar uma sinagoga, ou seja, poderia se começar uma congregação, um grupo, né? Um grupo de oração, uma comunidade. Acho que esse é o melhor sentido, comunidade. Você pode ver que quando Paulo chega na cidade de Filipos, o texto diz que lá em Atos 16, lá não havia nenhuma sinagoga. Por quê? Porque não haviam nem 10 homens judeus para que se pudesse formar uma sinagoga. Havia sim mulheres judias, tanto que Paulo vai ao encontro de uma mulher judia, mas que não era naturalmente judia, ela era uma prosélita, ela era uma estrangeira que havia se convertido ao judaísmo, entendeu? Então, talvez seja isso, talvez seja essa ênfase de dizer que ele escolheu os discípulos, um número que forma uma comunidade, uma nova comunidade, um novo segmento, uma nova comunidade que é diferente da comunidade dos fariseus, da comunidade dos essênios, da comunidade dos saduceus, da comunidade dos zelotes, dessas comunidades. Então, ele escolhe esses homens para formar uma nova comunidade, ou seja, que o caminho de Jesus, e isso pode estar em conexão com um contexto maior, porque a gente vindo do capítulo 5, onde ele, desde o 5:27, onde teve o chamado de Levi, onde teve a questão do jejum, onde teve a questão do sábado, você está vendo aqui um entrave de Jesus com a religião oficial dos seus dias. Ele está tendo aquele confronto. Todas as cenas que estão acontecendo nesse contexto maior são cenas de confronto à religião, dizendo que Jesus está vindo trazendo um novo tempo, uma nova era e agora uma nova comunidade. Uma comunidade que ela é mista, uma comunidade que o que Lucas tenta mostrar é que essa comunidade de Jesus é uma comunidade a qual quem tem a direção é a vontade de Deus. A direção está nas mãos do Pai e o Pai confia a escolha ao seu Filho. Essa é uma das mensagens principais. E aqui dizendo a designação deles, apóstolos, né? O que são apóstolos? Na verdade, apóstolos, como você lê no verso 13, é uma designação do texto grego. Mas, na verdade, o sentido aqui, o sentido judaico, o sentido que Jesus estava querendo dar, e o sentido que as pessoas ali entenderam, é que Jesus chamou entre os seus alunos, veja só,
O texto diz, no verso 13, ao amanhecer chamou os seus discípulos. Quem são os discípulos? Os discípulos são os alunos de um mestre, os alunos de um rabino. Né? Para a gente poder entender isso aqui de uma forma mais clara, no contexto em que essa cena aconteceu, Jesus é tido e é visto como um mestre, como um rabino. Os rabinos, os mestres judeus, os professores judeus, tinham seus discípulos, né? O termo é talmid, né? Talmid é aluno, talmidim, alunos, né? No plural. Então Jesus chamou seus talmidim, seus discípulos, seus alunos. Agora, dentro desse grupo dos seus alunos, ele escolheu 12, a quem ele chamou, o texto aqui fala, chamou de apóstolos, mas na verdade o termo é shalir. O que é um shalir? Um shalir é alguém que vai ser enviado numa missão especial, porém, este que está sendo enviado numa missão especial, ele carrega a autoridade daquele que o envia. Então, o conceito de shalir no judaísmo é exatamente assim. Era muito usado, por exemplo, pelos reis. Quando um rei enviava, por exemplo, um emissário, um porta-voz para um outro povo, né? O rei enviava, aquele enviado era o shalir, ou seja, ele estava levando uma mensagem do rei. Quando ele falava, ele estava falando as palavras do rei. Quando ele abria, por exemplo, um decreto, o rei escrevia um decreto, era escrito um decreto, o rei assinalava com o seu anel. O anel real era um indício da assinatura do rei, que aquele decreto veio do rei. Quando o emissário ele transmitia aquele decreto para as pessoas, o emissário ele dava lugar ao rei. A boca era dele, a voz era dele, a pessoa era do emissário, mas o que estava saindo ali eram as palavras do rei. Então você desobedecer aquele decreto, aquela ordem, não era desobedecer ao emissário, era desobedecer ao próprio rei. Se você matasse o emissário, você começava uma guerra, porque matar o emissário significa que você estava assassinando o próprio rei. Era uma declaração de que você estava desejando a morte do rei, você estava matando o rei. Por quê? Pela autoridade que um shalir tinha. O shalir não tinha uma autoridade de si mesmo. O shalir, o enviado, carregava plena autoridade daquele que o enviava. É por isso que há uma distinção muito clara. Esse é o fator primordial que faz uma distinção entre os apóstolos de Jesus, ou seja, aqueles que foram enviados por Jesus, dos apóstolos que foram surgindo na igreja, ou até mesmo dos que se denominam apóstolos hoje, entendeu? Eu reconheço o apóstolo como um dom, eu sei que existe o dom de apóstolo, existem pessoas no corpo de Cristo, na igreja de Jesus Cristo, que receberam esse dom e que exercem esse ministério, ok? Porém, não pode jamais ser considerado como os que foram enviados por Jesus. Porque os que foram enviados por Jesus, eles foram enviados como shalir, como representantes, como aqueles que carregavam a autoridade de Jesus. Uma autoridade, ao eles transmitirem a mensagem, eles estavam dando lugar para a própria voz de Jesus. É por isso que quando você olha para Atos, você vê o Pedro dizendo levanta e anda em nome de Jesus, o cara levanta, porque é a própria voz de Jesus. Por meio dele, a própria autoridade de Jesus. Quando Pedro ele fala para Ananias e Safira, ó, vocês enganaram o Espírito Santo, vocês vão morrer. Eles morrem. Porque é a própria autoridade de Jesus, ele é um representativo dessa autoridade. Então, aí você talvez pergunte, e o caso de Paulo? Mesma coisa, mesmo o Paulo não tendo estado com Jesus, tendo sido enviado pelo Jesus histórico, pelo Jesus físico, né, pelo Jesus que estava na terra, ele foi enviado pelo Cristo ressurreto. Ele tem um encontro com Jesus ressurreto no caminho de Damasco e o próprio Jesus comissiona ele. Por isso ele carrega essa mesma autoridade. Por isso
quando eles escrevem o texto, esse texto é autoritário, ele é autoritativo, na verdade, ele é inspirado. Por isso as cartas de Paulo têm autoridade, as cartas de Pedro têm autoridade, o Evangelho de Mateus tem autoridade, o Evangelho de João, as cartas, o Apocalipse. Por quê? Porque eles são os chaliers. Então aqui onde você lê que eles designou para apóstolos, apóstolo é uma palavra usada no grego. O termo apóstolo era um termo usado para embarcações, para navios, né? Um navio que era enviado com uma carga para um determinado destino era chamado de apostolém, né? Ou apostolon, que significa o quê? Algo que foi enviado, algo que foi mandado. Então o termo grego para nós só indica o quê? Que eles foram enviados por Jesus. Mas o sentido aqui, o sentido do texto, quando Jesus escolhe eles, para aquelas pessoas ali, naquele contexto, naquela realidade, entenderam claramente o que Jesus estava fazendo. Jesus tinha os seus alunos, Jesus tinha os seus discípulos, mas os 12 que ele escolheu com uma missão especial. Ele havia escolhido eles para que eles tivessem a mesma autoridade que ele. E aí começa aqui a lista dos 12, né? No verso 14. Simão, a quem deu o nome de Pedro, e se você olhar para a lista, este é o único entre os 12 que recebe um outro nome dado por Jesus, ok? O nome Simão significa aquele que ouve, né? Simão em hebraico, né? Shimon significa aquele que ouve, aquele que dá ouvidos. E aí ele recebe o nome Kefa, né? Que na verdade aqui é em aramaico, que era a língua que Jesus falava, que os discípulos também falavam, né? Que a comunidade de Israel falava naqueles dias. O hebraico era o texto religioso, era o texto da Torá, da Bíblia, mas a fala mesmo ela era em aramaico. Então, o que acontece? Jesus deixa de chamar aquele que ouve para ser pedra. E por que há essa troca? Por que Jesus troca o nome de Simão para Pedro, né? Ou Kefa em aramaico, né? Pedra. O que normalmente as pessoas fazem com pedras? Pedras são usadas para edificar, pedras são usadas para construir, pedras são usadas como armas, são atiradas, né? Como bala, eram munição das baladeiras. Você pode ver o exemplo de Davi, que matou o Golias com uma pedra. E tantos outros atiradores, né, que existiam nos dias de Juízes, que eram habilidosos com a baladeira, né, em atirar pedras. Então a pedra ela é arremessada, ela pode ser lançada. Com isso, fica claro que mesmo dentro do colégio dos 12, mesmo dentro desse grupo dos 12, Pedro ele tem um papel mais importante do que os outros. Ele tem o principado, ele tem um papel de uma responsabilidade maior do que o dos outros. Por quê? Porque ele deixa de ser aquele que ouve para ser aquele que constrói, para ser aquele que edifica, para ser aquele que lança, para ser aquele que direciona, que aponta. Então você vê claramente aqui que no texto, embora pareça um texto muito simples, né, tá tudo muito encoberto, mas carrega essa riqueza de significado. Então o texto diz: Simão, a quem deu o nome de Pedro. Jesus deu esse nome para ele. Jesus deu esse nome indicando a importância que ele teria, que ele seria o líder. Jesus era o líder dos discípulos, era o líder de todos, mas que Pedro, quando Jesus não tivesse mais, Pedro seria o líder. Pedro seria o líder da comunidade. Pedro seria o líder da igreja. Tanto que em Atos, capítulo 1, isso se evidencia que após a ascensão de Jesus, Pedro reúne e aí ele dá a voz de se levantar alguém para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. E aí eles tomam a decisão lá. Então fica muito claro que existe essas distinções.
elas estão presentes. Então o verso 14 diz, chamou Pedro, né, seu irmão André. André, ele era discípulo de João Batista e ele começou a seguir Jesus por João Batista entregar André na direção de Jesus, né? João Batista, ele entregou André aos cuidados de Jesus. Isso no capítulo 1 do Evangelho de João é apontado. E aí você tem Tiago e João, né? Esse Tiago e João, eles eram irmãos. Pedro, Tiago e João, eles são os que são mais próximos de Jesus, né? Nós vamos ver no decorrer das nossas leituras da história aqui. Depois você vê Bartolomeu aqui, aliás, Filipe. Esse Filipe aqui, ele aparece muito mais no Evangelho de João. Nos outros textos sinóticos ele pouco aparece. Não confundir com Filipe de Atos, né? Você tem esse Bartolomeu, que no Evangelho de João ele é chamado de Natanael, parece ser a mesma pessoa. Você tem Mateus, né? O verso 15 aqui. O Mateus é o Levi, é o mesmo que tem nome Levi, não foi trocado, na verdade, provavelmente ele tinha um nome judeu e um nome grego, talvez por ter um pai ou mãe grego. Você tem Tomé aqui, você tem Tiago, o outro Tiago, que é filho de Alfeu, que pode talvez ser parente de Mateus, porque esse Levi era filho de Alfeu também. Você tem um outro Simão chamado Zelote, né? E talvez você poderia pensar, então Jesus chamou um de Pedro para diferenciar o outro, que era um Zelote. Não, exatamente a ideia aqui do nome Pedro está dizendo uma função, o que ele se tornaria. Não é bem um nome, mas é como se fosse uma designação. Tá? Esse Simão, um zelote, ou seja, ele fazia parte de um partido revolucionário. Os zelotes, eles eram contra o governo romano, eles eram contra o imperialismo romano e eles levantavam um movimento de revolução. Os zelotes já haviam muitas vezes, até mesmo antes de Jesus nascer, enquanto Jesus era criança, era um movimento que tentou algumas vezes se rebelar contra o Império Romano e foi sempre mal sucedido. Os zelotes alimentavam muito mais do que qualquer outro grupo a ideia de um Messias libertador, de um Messias que que pegaria na espada e que libertaria pela força armada, pela força bélica Israel do domínio romano. E aí você tem o Judas, filho de Tiago, e o Judas Iscariotes, né, que foi aquele que o traiu. E veja só, por que é apresentado, por que eu falei que aqui é como se Lucas estivesse apresentando que Jesus está construindo uma nova comunidade? Porque nos dias de Jesus você tinha grupos. Você tinha os grupos dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes e outros grupos menores, né? Você tinha os samaritanos, que era um outro grupo também. E por que a gente está falando, por que a ideia aqui de uma nova comunidade? Exatamente porque você tem um cara como Mateus, a gente leu no texto já alguns encontros atrás que Levi ele era um publicano, que Levi ele trabalhava para o Império Romano, coletando impostos para o Império, cobrando impostos. E que os publicanos eram mal vistos e inimigos do Estado de Israel. Por quê? Porque eram vistos como traidores e ainda por cima eles taxavam, eles eram os tributaristas, eles colocavam as taxas. Ou seja, muitas vezes eles colocavam taxas ainda maiores do que o que foi estipulado por Roma, tendo um lucro ilícito. Então, eles eram odiados pelos judeus. Os zelotes, então, eram um grupo então que os odiavam, nitidamente, que tinha neles os traidores da pátria. E agora você vê que na comunidade de Jesus, você tem um publicano e um zelote andando lado a lado. Isso mostra o quê? Talvez uma outra mensagem dentro desse texto de Lucas, que a comunidade de Jesus é a comunidade da unidade na diversidade. Que a comunidade de Jesus é a comunidade que agrega pessoas diferentes, que abre espaço para vencer os preconceitos. Que a comunidade de Jesus é a comunidade que quebra os tabus. É a comunidade
que consegue ajuntar pessoas inajuntáveis. Que a comunidade de Jesus, que a igreja é essa comunidade. A igreja é o lugar de todos. A igreja é o lugar para todos. A igreja não é o lugar de aceita-se A, rejeita-se B, aceita-se D, rejeita-se C. Não. A igreja é o lugar de todos e para todos. A igreja é o lugar onde as pessoas vencem as suas diferenças. Elas se unem, elas suplantam as suas diferenças pelo amor de Deus em cada um de nós e pelo nosso amor um pelo outro. Essa é a comunidade que Jesus quer construir. Essa é a comunidade pela qual Jesus se doou. Uma comunidade que é perdoadora. Uma comunidade de homens e mulheres que são conciliadores. Uma comunidade de pessoas, de seres humanos, que são capazes de se humanizarem no amor, na solidariedade e no acolhimento ao próximo. Que nós possamos pensar sobre tudo isso, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos por esse tempo aqui reunidos, pela tua presença. Eu apresento a vida de cada filho e filha tua que está participando dessa live, que ouvirá em outro momento, que a tua presença e a tua graça os ajude. Que o Senhor possa iluminar os nossos corações, nos levando a sermos pessoas que vivem uma vida conectadas a Ti, onde a Tua direção, Senhor, possa ter a primazia em nossas vidas. Que o Senhor possa nos orientar, nos instruir, nos direcionar, Senhor. Que a Tua misericórdia e graça esteja sobre nós, esteja sobre o Teu povo. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço e até mais.